Saudações tricolores, sejam bem-vindos à WFlu. Vamos falar de Mário Bittencourt, renovação de contrato, estaleiro do Flusão e o primeiro adversário na Libertadores. A gente vai dar uma vinhetada e já voltamos já. E aí, torcida tricolor, voltamos aí. Se gostar do videozinho, dá uma moral, se inscreve lá, dá uma dedilhada lá. Mesmo se não gostar, compartilha com a mulambada para deixar eles pau da vida. Então, vamos lá. O Mário Bittencourt deu uma entrevista ao GV e falou de muitas coisas. Falou principalmente da administração dele aí, que quando ele assumiu em 2019, pegou o clube com muitas dívidas, devendo jogadores, e muitos jogadores queriam ir embora, e foram, realmente foram, né? Nós que somos torcedores presenciamos isso aí. Foi uma épocazinha horrível, né? E ele conseguiu acertar, né, o Fluminense aí, conseguiu equilibrar as coisas, mesmo com pouco dinheiro no bolso, né? A gente sabe disso. Criticamos ele, né, no caso, porque vendeu o Luiz Henrique, mas no final acabamos tirando o chapéu para ele, porque percebemos que foi necessário fazer aquilo. Lembro que na época a gente ficou irritadíssimo porque o Luiz Henrique era o cara que estava se diferenciando ali no meio ali daquela galera ali. Mas foi importante e agora eu vejo que ele estava certo. É um cara que é super tranquilo nas suas declarações, no que ele faz. A minha opinião, de longe, é um dos melhores administradores, presidentes que o Fluminense já teve. Tá? Tiveram outros, mas com patrocínio e dinheiro no bolso. E outros eu não prefiro nem falar nada. Eu acho que aqui no Brasil ele só perde para presidente do Palmeiras. Por motivos óbvios, nós sabemos qual é, né? E só por isso. Mas, no mais, ele para mim, um dos melhores, principalmente que passou aqui no Fluminense. Vai deixar o seu legado, e aí isso é muito importante. Eu vou botar um pouco uns pedacinhos do vídeo, um pedaço do vídeo que ele dá entrevista, né? Foi muito esclarecedor o que ele falou, foi muito importante e é um cara muito centrado, fala tranquilamente, sem se exaltar. Muito, muito bom. O Fluminense fez uma excelente aquisição do Mário Bittencourt como presidente e administrador nesse tempinho. Ele termina em dezembro de 25, e vamos aguardar. Então vou passar o vídeo para a galera dar uma olhadinha aí. O resgate do clube em questões como a relação com o torcedor, o encantamento com o torcedor, o resgate cultural do Fluminense, a gente passou a se preocupar também com essa questão do resgate cultural do clube. Tudo isso faz parte de uma construção de um título que vai acontecer 4, 5 anos depois, quase 5 anos depois. E aí a gente consegue... o Fernando acabou saindo naquele momento, e hoje tem aniversário dele, eu mandei uma mensagem para ele lembrando desse dia. No dia que o Fernando saiu, estávamos eu, o Paulo e ele no hotel, quando a gente foi comunicar a saída dele, porque naquele momento tinha uma outra pessoa que cuidava da cabeça do departamento de futebol, que optou pela saída do Fernando. Eu e o Paulo, muito a contragosto, acabamos naquele momento aceitando, era início de gestão, a gente não quis criar um conflito. Dei uma entrevista de 2 anos de gestão e me perguntaram, em 2021, qual o seu maior arrependimento como presidente nesses 2 primeiros anos. Eu disse, não ter segurado Fernando Diniz em 2019. E aí a gente vai no início de 2019, antes de eu ser presidente, nós tínhamos a convicção no trabalho do Fernando. E aí eu dei um abraço no Fernando naquele dia no hotel, e nós ficamos, sei lá, cara, uns 10 ou 15 minutos abraçados, chorando pela saída dele. E dali a gente construiu uma relação, a gente se falava sobre futebol quando ele era técnico do São Paulo, quando ele era técnico do Vasco, quando ele era técnico do Santos, e nós sempre tivemos a convicção de que um dia a gente ia trazer o Fernando de volta. Então, credibilidade, convicção, e aí entra esse cara aqui, que aí é uma outra coisa que eu percebi, o seguinte, como é que eu vou fazer para que os jogadores que eu quero trazer um dia acreditem que o Fluminense voltou a ter credibilidade? Eu tenho que trazer de volta o maior ídolo da história do clube. E aí comecei a me empenhar
para trazer o Fred de volta. Eu conhecia ele desde 2009, né, como repito a você, tinha trabalhado com ele como gerente de futebol, como advogado do clube, defendi ele umas 20 vezes, porque ele gostava de... adorava ser expulso, e depois como vice-futebol. E eu já falei isso para ele pessoalmente, falo aqui publicamente, muitas pessoas internas, não vou citar nomes, eram contra o retorno dele, porque entendiam que ele já estava numa fase final de carreira, e eu e Paulo acreditávamos muito que poderíamos trazê-lo de volta e que ele não só traria o que eu imaginava, que era o retorno do grande ídolo para casa e a volta da credibilidade também dentro do campo, como também que ele iria nos entregar muitas coisas dentro do campo, como nos entregou, ganhando o último título da carreira dele. Enfim, então, olha quantas coisas eu já falei para você, né? O resgate da credibilidade financeira, o resgate cultural do clube, a relação com o torcedor, a convicção, o resgate de trazer para casa um jogador que as pessoas iam olhar e dizer, pô, o Fred voltou para o Fluminense está com capacidade de novo de ter um jogador desse tamanho, o seu maior ídolo, né? E, obviamente, outras questões, como, por exemplo, ter à frente do departamento de futebol um cara com o currículo do Paulo, com a história dele, com mais de 40 anos de futebol, já tinha sido diretor executivo da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo, e essa harmonia passa especificamente pela maneira que a gente conduz o dia a dia das relações humanas do Fluminense. E já tivemos palestras aqui sobre liderança, né, do Abel. Ainda há pouco se falou também o Schneider falou aqui sobre relações humanas, sobre liderança também. E a gente é muito harmônico internamente, especialmente nos momentos de grande dificuldade. O repórter encontrou ele ali no backstage e perguntou para ele a respeito da renovação do contrato do Diniz, se ele ficaria ou não. Ele foi bem claro, bem claro na declaração dele, que o projeto dele não era nem para o Diniz ter saído anteriormente, no primeiro mandato dele, mas por forças maiores, ele mandou o Diniz embora e se arrependeu. E agora, quando ele voltou, ele conseguiu trazer, com essa nova administração, conseguiu trazer o Diniz, ele ficou muito feliz e mostrou um projeto que também agradou o Diniz e, graças a Deus, está tudo funcionando. E deixou bem claro que até o final do mandato dele, só se o Diniz não quiser ficar, ele vai fazer parte do projeto do Fluminense. Enquanto ele estiver ali, ele vai fazer parte. Eu também, particularmente, eu gosto muito do Diniz. Ele parece minha avó de vez em quando, turrona pra caramba, né? Às vezes não quer ouvir a galera, né? Mas eu gosto, sou fã do Diniz, gosto do trabalho dele. É um trabalho diferenciado, tá? Há outras pessoas que não gostam dele vão falar, não gosto de Diniz, não sei o quê. Mas para quem não gosta do Diniz, vai ficar de cabeça inchada, porque ele vai ficar até o final de 2025. Se botar mais um títulozinho, então, aí que ele vai ser almejado, né? Se ele botar mais um títulozinho no bolso esse ano, pô, aí então que vai ser aquele alvoroço. Então ele não sai mesmo. A galera então que não gosta dele vai ficar de cabeça inchada. Então, a declaração do Bittencourt, do Mário Bittencourt, o presidente, foi bem clara e direta. Ele não sai, ele faz parte do projeto do Fluminense, né? Então ele não vai sair. Já estão nos bastidores já tentando já se acertar para ele ficar até o final do mandato do Mário Bittencourt. É o que ele informou, disse em entrevista, e não vai, não tem jeito. É o Diniz. A galera que não gosta dele, lamento, chora na cama que é o lugar quente, entendeu? Porque também não tem outro que pegue o Fluminense e realize o que ele fez. Então, é isso aí. Só aguardar e esperar por mais um títulozinho no bolso, tá? Só aguardar. É isso, não tem outro jeito. Na verdade, não incomodam, me deixam surpreso, assim. Na verdade, é uma questão de surpresa, de imaginar de que a maior crítica que os clubes recebem no futebol brasileiro é pela falta de continuidade do trabalho. E quando você tem a continuidade de trabalho, um treinador que está no clube há 2 anos,
com um trabalho sólido, com grandes conquistas, né? Com o desenvolvimento de um modelo de futebol diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto, e vitorioso, que as pessoas, no primeiro revés, né, acabem, enfim, criando, algumas pessoas, não todas, né, acho que a minoria, mas criando um movimento, não contra o Fernando, não contra o Fluminense, mas contra uma longevidade de um trabalho que as pessoas tanto pedem no futebol brasileiro. Então, na verdade, não é chateação, é apenas surpresa, porque a gente vem trabalhando há 5 anos e tentando sempre manter a solidez do trabalho, e quando a gente vê que as pessoas só olham único e simplesmente para o resultado e não pela construção dos alicerces do trabalho, que foi justamente o objeto da palestra que eu dei aqui hoje, você se surpreende, fala, poxa, eu esperava uma reação diferente no momento de dificuldade que a gente vinha passando, que a gente passou no Campeonato Carioca, mas enfim, já passou, a gente tem muito convicto daquilo que a gente faz, vai continuar com o nosso treinador, vai continuar fazendo o nosso trabalho e, obviamente, está na sua pergunta, a gente já negocia a extensão do contrato dele até o final de 25, porque a gente acredita naquilo que a gente vem fazendo. Quanto ele pode esperar e aguardar desse Fluminense que deve ter tido, né, pelos números que vão sair, o melhor desempenho recente em termos de receita no ano passado por causa do título da Libertadores, para que isso também se transforme, apesar de vocês também serem econômicos no desembolsar para comprar jogadores, mas que isso se transforme em reforço para o time, pensando, enfim, Libertadores no segundo semestre. Quando eu cheguei do Campeonato Mundial no aeroporto, depois de 13 horas de viagem, bem cansado, eu fui muito claro, dizendo que a gente não ia se afastar dos nossos pilares de gestão, especialmente sobre a questão da reconstrução financeira do clube. Eu acho que o título da Libertadores, ele vem apenas sedimentar isso que eu vinha falando. É ter responsabilidade para continuar fazendo bons times sem explodir as contas do clube. A receita do ano passado foi uma receita muito grande em razão do título da Libertadores e de outras receitas extraordinárias que a gente teve. Esse ano, a gente, para repetir essa receita, vai precisar novamente ter um desempenho esportivo muito alto e a gente espera que isso aconteça, mas nós não estamos trabalhando com uma expectativa fora da nossa realidade, e eu acho que 2024 e 2025 é o ano de conclusão do nosso projeto de reconstrução do clube, para que o clube fique austero e sólido. E o nosso primeiro adversário na Libertadores, o Alianza. Mais de uma década que os caras não ganham um adversário na Libertadores em casa. Eu acho isso uma coisa meio preocupante, né? Porque os caras vão querer vir para cima. Não, acho que o Fluminense vai se dar bem, consegue sair com a vitória, mas mais de uma década sem ganhar ninguém dentro da sua casa é uma coisa para ficar preocupado, porque os caras vão querer vir para cima, né? Mas eu acredito que o Fluminense saia com a vitória desse primeiro embate aí na Libertadores na próxima semana, no próximo jogo aí, na próxima semana. Eu fico só preocupado com esse negócio de mais de uma década, os caras não ganham ninguém, os caras vão querer vir pra cima, fazer nome em cima do Fluminense, porque é o último campeão, é complicadíssimo. O estaleiro e a emergência já está quase vazia. Douglas Costa, Samuel Xavier, Ganso, Cano. Acho que só fica aí, por enquanto, aí nesse estaleiro aí, nessa emergência, é o Keno, que acho que não consegue ficar bem tão rápido assim. Mas essa galera já está pronta aí, praticamente pronta, treinando forte, já está voltando o André e John Arias das seleções, vai ficar muito legal. Então, e fora, só quem vai ficar de fora aí é o JK e o Diogo Barbosa, que foram expulsos, né? Então vão ficar aí por 2 jogos fora. Mas é o seguinte, o Aliança não ganha ninguém em casa, como eu já tinha falado aqui, há mais de uma década. Mas vai ser um jogo bom. A galera tricolor já está com saudade dos guerreiros.